Hi guys! Oi pessoal! Quer conhecer um pouquinho mais sobre você? É, você mesmo, seus sentimentos, emoções, como isso influencia no seu dia a dia, nos seus atos diários, no seu relacionamento. Eu tô falando de autoconhecimento. Eu sou Gisele Rodrigues, estou aqui com a Fátima Pereira no nosso segundo encontro com o tema procrastinação. Você já ouviu essa palavra? Conhece esse tema? Sabe o que ele realmente significa? Será que você procrastina? E hoje a Fátima vai falar um pouquinho mais do sentido dessa palavra. Olá, pessoal. Eu também tenho que falar oi. Tem. Senão ela fala só oi. Ela fala oi em inglês e em português. E eu não falo oi de jeito nenhum. Mas hoje a gente vai falar sobre isso. Procrastinação. O que é isso? Você tem feito isso aí na sua vida, né? Que influência isso tem? Quais são as causas, né? Quais são as consequências? Que implicação esse tema, que parece um palavrão, e que isso significa, né? E o que isso implica na sua vida. É disso que a gente vai falar hoje. O dicionário classifica essa palavra procrastinar como adiar algo, deixar para depois, Protelar. Isso, deixar de fazer, né? E que consequências isso traz pra gente? Primeiro, a gente podia falar das causas, né? Por que a gente deixa tudo para depois, né? A gente tem essa tendência de deixar tudo para depois. A gente não deixa tudo, né? Mas algumas coisas que são importantes para a gente deixa. Então, vou começar um livro, vou ler um livro, amanhã eu começo. Vou começar um jejum, amanhã eu começo. Vou começar uma dieta para emagrecer, amanhã eu começo. Vou começar uma academia, vou começar uma caminhada. Aí a gente vai deixando, vai protelando, né? Um ditado popular a gente poderia dizer assim: empurrar com a barriga, né? A gente vai empurrando e deixa para depois, né? Quais são as causas disso, né? Então, em primeiro momento, a gente fala que é preguiça, né? Eu tô com preguiça hoje, vou deixar para amanhã, né? Mas essa preguiça também tem uma causa. Por que eu tô com preguiça de fazer tal coisa hoje, né? Nós, seres humanos, a gente é muito... A nossa tendência é trabalhar por aquilo, fazer aquilo que nos dá prazer ou aquilo que a gente tem recompensa. Entende? Tudo na que a gente vai fazer, o que nos motiva, o que leva a gente a fazer, a executar aquilo, é a recompensa que aquilo vai dar para a gente. E se vai dar prazer, a gente é muito do prazer, né? Então, tipo, chegou um doce que é para comer amanhã, aí eu não procrastino, porque o doce me dá prazer, eu vou comer ele hoje, eu nem deixo para amanhã, né? E outro ponto também, né, importante que eu acho assim, o ser humano, ele busca muito prazer imediato, né? Exatamente, é esse prazer imediato. Imediato. Porque se for um prazer a longo prazo, então a gente vai realmente empurrando e deixando. Vai até mesmo a questão da dieta, né? Isso. Ou uma academia. Ela não traz um benefício imediato, né? Demora alguns dias para você começar a ver um resultado. É por isso que muita gente procrastina e deixa para depois ou deixa de fazer. Isso. Né? E isso gera preguiça, porque aí você não vai ter um prazer imediato, você não vai ter uma compensação ali na hora, né? Então você empurra um pouquinho, deixa para depois, e aí a gente começa a procrastinar, e aí a gente fala que uma das causas da procrastinação é a preguiça. Mas essa preguiça também tem uma causa, como a gente já falou. Uma outra coisa que gera também a procrastinação é a dificuldade que a gente tem em executar determinada tarefa. Às vezes aquela tarefa, ela é difícil, a gente não sabe fazer, a gente não aprendeu como fazer, a gente tem dificuldade para fazer, né? A outra dificuldade, às vezes, é o hábito, né? A gente está habituado a fazer tal coisa de tal jeito, e aí a gente tem que mudar esse hábito, e mudar hábito também gera uma dificuldade, e a gente costuma deixar isso para depois, né? Medo, às vezes eu tenho medo, né? Medo de fazer tal coisa, medo de não agradar, medo de falar em público, né? Medo, por exemplo, de gravar um vídeo e ficar feio. Então, medo também gera procrastinação, né? Insegurança. Nossa, como a gente sofre de insegurança. A insegurança, às vezes,
eu não sei que resultado isso vai dar, isso me gera uma insegurança muito no sentido, por exemplo, de dirigir, de tirar a carta. Eu preciso tirar a carta, tirar a habilitação. Mas eu vou deixar para o ano que vem, porque eu sou inseguro. Como é que eu vou sair no trânsito desse jeito? Então, tem muitas causas aí e que precisam ser olhadas, né? Por isso que a Gisele começou falando do autoconhecimento, né? Da gente se conhecer, saber de onde vem esse medo, de onde vem essa insegurança, né? Eu me conheço, eu sei de onde está vindo isso, porque quando eu sei né? Quando eu me conheço, quando eu tenho ciência do que está me fazendo mal, é mais fácil eu tirar aquilo, né? Eu lidar com aquilo, né, melhor. Então, como causas, a gente pode ir identificando várias aí que vai levando a gente a esse ato de deixar para depois. É um ato de resistência, né? Eu resisto, eu não vou começar agora, eu deixo isso para depois. Às vezes eu falo que eu procrastino, né? Eu sou uma pessoa que às vezes eu acordo assim, da procrastinação. Aí eu falo, nossa, hoje eu tô só procrastinando, hoje eu não fiz nada de valor, assim, né? Tem dia que a gente procrastina mesmo. Nesse sentido de procrastinação, a gente faz, principalmente começo de ano, né? Não sei, com todo mundo, comigo é assim, né? E a Gisele falou que ela também é muito do procrastinar. Mas a gente é muito de fazer projetos. Olha, semana que vem eu vou no médico, eu vou no dentista, eu vou ler um livro, vou começar uma caminhada. E a gente elabora, faz um planejamento enorme, né? E depois, na hora de colocar na prática, como é que faz? Aí não faz. Precisa de um impulso, né? Precisa de um impulso maior. Esse impulso a gente fala, por exemplo, da motivação, né? Uhum. Olhar o que te motiva a isso, para você não ficar com preguiça de fazer, né? Entender que, por exemplo, eu não vou ter uma compensação ou uma recompensa imediata, um prazer imediato, mas isso vai me dar um prazer a longo prazo. Né? Então, me motivar também com prazeres a longo prazo. Né? Vamos falar um pouquinho de consequência, né? Eu acho que é interessante a gente começar a entender quando você programa, você faz uma programação, eu quero fazer tal coisa, e chega no final da tarde, você fala, não fiz. E aí, como é que você sente? Você que é a pessoa da procrastinação. Não é sempre, tá? Não é sempre. Tudo, né, não gente? É tudo. Isso também eu preciso da gente entender, né? Porque tem coisas na vida da gente que a gente faz. É do seu dia a dia fazer, né? Então são pontos, né? São coisas pontuais que a gente procrastina, né? Então às vezes eu sinto uma dor e eu fico com medo do que aquela dor pode ser, e aí eu não vou no médico, eu procrastino, deixa para depois, se não melhorar eu vou. Então são coisas pontuais que a gente precisa estar entendendo, porque senão a gente vai, nossa, eu sou preguiçoso, eu fico jogando tudo para amanhã. Não é tudo. São algumas coisas que a gente tem esse hábito de procrastinar. Mas respondendo a sua pergunta, né? Vamos lá. Quando eu programo e eu não realizo, depois eu fico com um sentimento maior ainda de desânimo e de incapacidade também. Isso. Então, a gente percebe que, como consequência, a gente pode citar, por exemplo, esse mal-estar que gera na gente, né? Gera esse mal-estar, um sentimento de culpa, um sentimento de incapacidade. Nossa, eu não sou capaz. Nossa, aí a gente encontra com aquela amiga que estava pesando 30 quilos acima do peso dela. E ela foi para academia, e ela fez dieta, e ela tá num peso legal agora. E a gente olha para ela e fala, nossa, olha lá. Ela foi, eu não fui, eu fiquei, eu tô aqui, né? E a gente começa a se sentir mal, porque eu não dei conta, né? Eu não consegui fazer, isso vai gerando um estresse, vai gerando até mau humor, né? A gente fica mal-humorado, né? E a gente não quer encontrar com aquelas pessoas que a gente falou que ia fazer as coisas e depois a gente não fez, porque a gente acha que aquela pessoa vai cobrar a gente, quando a cobrança é a gente mesmo que começa a ficar nessa autocobrança, né? Então, assim, gera um tanto de consequências que vai só fazendo mal pra gente, sem contar que às vezes quando é uma coisa que você tem que fazer, uma atividade, por exemplo, né, um trabalho que você tem que executar,
E às vezes você tem uma semana para fazer aquele trabalho, né? Um exemplo, um trabalho de escola. Vamos supor, você está estudando, você precisa fazer um trabalho de escola, você tem um mês para fazer. E você vai procrastinando. Você deixa para fazer na última semana. Na última semana você vai ter que fazer correndo, vai gerar um estresse, um cansaço mental, não vai sair com a mesma qualidade, né? Você vai fazer tudo tão apressadamente que você vai atropelar as coisas, o tempo. De repente você vai ficar até sem comer, sem dormir direito, porque você tem que entregar aquele trabalho e você tinha um mês e você não aproveitou esse um mês para fazer. Então, assim, são muitas consequências. Eu vejo que a procrastinação, ela também traz perdas, né? Traz Sim. perdas. Vamos pôr um exemplo aqui, no ambiente de trabalho, né? Você perde uma oportunidade ali de um crescimento, porque você procrastina e não dá o seu melhor. Você poderia estar fazendo algo a mais, mas a preguiça, né? Vamos pôr aí a preguiça, o desânimo, não deixa, né? E essa procrastinação, ela traz perdas, né? E às vezes, a motivação para você não procrastinar nem sempre é boa, né? Às vezes ela pode ser ruim também. A gente precisa acontecer uma coisa ruim para dar aquele empurrão pra gente. Vamos falar assim, uma questão de uma dor de dente, né? Eu preciso de um dentista, não, mas ainda tá suportável. Quando não tá mais suportável, que você realmente decide ir, que você dá um pontapé inicial. E vai. Às vezes eu vejo que as pessoas também, né, a gente, né, como ser humano, tem muito disso, de esperar, às vezes, algo ruim acontecer pra gente buscar uma solução. Aí a gente já busca uma solução pro problema, a gente não busca uma prevenção, né? Isso, a gente trabalha. Eu costumo falar que a questão da procrastinação é a gente trabalhar no vermelho, sabe assim? Você está sempre trabalhando no vermelho, sempre trabalhando para dar conta daquilo que você já tinha que ter feito, né? Então, realmente, é trabalhar nessa questão da prevenção, de trabalhar com qualidade de tempo, trabalhar, né, dentro do seu... daquilo que é possível de você fazer, porque depois você vai ter que trabalhar no impossível, de contra o tempo, contra o relógio, contra a dor, né? Então, essa atividade que vai gerar um mal-estar e que a gente tem como identificar isso primeiro, parar e pensar, olha, eu estou procrastinando? E por que eu estou procrastinando, né? Normalmente, gente, a preguiça ela só surge dessa falta de motivação, às vezes, né? Às vezes eu não me motivo e esse não me motivar vai me gerar uma preguiça, né? Uma das coisas que a gente costuma lidar bastante para amenizar a questão da procrastinação, para que a gente não fique procrastinando o tempo todo, é a gente fazer primeiro aquilo que é mais difícil, né? Que depois fica mais fácil você fazer a atividade, leve, né? Depois fica mais leve, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, isso aqui é o que mais eu não gosto de fazer, isso aqui é o que eu não tenho muita facilidade, então faça isso primeiro, né? E tem um mês para fazer, começa a fazer hoje, não deixa para o último dia, senão no último dia, de todo jeito você vai ter que fazer. E a hora que você for fazer, como é que vai fazer, né? Como é que vai ficar? Você vai ter que fazer, e vai ter que fazer correndo, vai ter que fazer com desgaste maior, né? Porque além de ter que fazer o que não gosta, ainda vai ter que trabalhar contra o relógio, né? Então, tentar organizar nesse sentido, né? De faz primeiro aquilo que é mais difícil, faz primeiro aquilo que você não gosta, depois você vai, né, com mais facilidade fazer as outras coisas que é mais fácil, né? E será que para aquele ditado, não deixe para amanhã que você pode fazer hoje, entra na procrastinação? Eu acho que tem, né? Tem ali um fundinho, né? Porque se a gente pode fazer, eu já acho que esse ditado a gente pode aproveitar assim. Eu olho muito ditados, porque tem ditados que eles costumam... tem ditados populares que eles costumam ser crenças que nos limitam, né? Às vezes a gente coloca muito dentro das crenças limitantes, que na filosofia a gente chama de falácias, né? São as falácias, aquilo que, sabe, o vendedor que fala um monte de coisa e você fala, nossa, acho que eu vou comprar porque acho que ele tá falando tanto que me convenceu, né? Mas eu acho que isso não tá só dentro das falácias, não.
Porque se a gente for ver, tem uma lógica, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então, se você pode, faça. E outro ponto, a gente acostuma a procrastinar, né? Chega uma hora que parece que fica normal, né? Pra que eu vou fazer? Eu não vou fazer isso agora, não tô precisando tanto. E passa a ser normal, né? Eu até anotei aqui um pensamento que é de um escritor que eu gosto muito, um norte-americano, ele chama Steve Pressfield. Ele fala assim: a resistência nos torna menores do que nascemos para ser. Porque ela ataca sempre qualquer ação que promove a evolução das nossas almas. E é muito verdade disso, né? Quando eu procrastino, quando eu não faço aquilo que eu posso fazer, eu estou me distanciando daquilo que eu nasci para ser. E aí eu começo a me sentir incapaz, eu começo a me sentir... vou usar assim, uma expressão muito popular para a gente entender, né? Começo a me sentir mais burra do que o outro, porque o outro conseguiu isso, né? Gera também até uma espécie de inveja, né? Por que o outro consegue e eu não? Né? Então a gente meio que fica olhando a vida do outro, fica se sentindo menores, né? Então a procrastinação é uma espécie de resistência. Eu resisto àquilo que eu tenho que fazer. Isso vira hábito, porque tudo que a gente vai fazendo na vida da gente, ela costuma virar hábito na nossa vida, né? Se você toma um copo d'água todo dia depois que almoça, isso vai virar um hábito. Todo dia depois do almoço, o seu organismo vai querer tomar um copo d'água. Então, se você aprender a fazer tudo que você tem que fazer na hora que você tem que fazer, isso também vai virar um hábito, entende? Então, se a gente... não, todo dia eu tenho que... eu deixo para amanhã porque hoje eu quero dormir. Também vai virar um hábito. A preguiça vai virar um hábito. E para você vencer ela, você vai ter que quebrar ali a resistência, né? Você vai ter que ser firme e resistir, né? Porque tudo aquilo que nos eleva a nossa alma, aquilo que faz a gente evoluir, crescer enquanto ser humano, né? Normalmente barra numa resistência. Por quê? Porque é exigente, né? Como a Gisele falou, não é uma coisa que vai te dar um resultado imediato, um prazer momentâneo, né? Mas o prazer momentâneo, gente, como a palavra já diz, é só na hora, é só naquele momento. Passou dali, acabou, você não vai ter o prazer mais, né? E aquilo que você tem que fazer, que você pode fazer, né? Que é para o seu crescimento, um crescimento intelectual, né? Um exemplo de um crescimento intelectual, quando você está fazendo uma faculdade, né? E a gente procrastina também. Eu procrastinei um monte de anos aí na minha vida. Eu fui fazer com 52 anos que eu fui para a faculdade. Então, eu fui procrastinando. Achava que não dava conta, achava que não tinha dinheiro para pagar. Achava que não, dá um passo e vai. Né? Porque o universo vai cooperar com você, né? Se você é uma pessoa que tem fé em Deus, então Deus também vai providenciar, né? Então tudo converge quando a gente dá um passo. Mas se a gente não der esse passo, vai ficar tudo ali na estaca zero e nada vai fluir, né? Então, para o seu crescimento intelectual, você tem que ler um livro, você tem que fazer uma faculdade, você tem que estudar, você vai crescer intelectualmente, mas você tem que batalhar. E a recompensa não vai chegar na hora, ela vai chegar, às vezes, lá no final do curso, né? Lógico que vai tendo crescimento ali gradativamente, mas aquele resultado que você está esperando, né? Aquele prazer... Tá bom, filho? Tchau! Desculpa aí. Então, esse resultado, ele vai chegar, mas ele vai demorar um pouquinho mais, né? E sentir o prazer também no executar as tarefas. Saber que, olha, vai ser só lá no fim que eu vou pegar o diploma e lá no fim que eu vou estar sabendo de todas as coisas, mas aqui na caminhada também eu já vou começar a aprender as coisas. Aqui também eu já vou ter um resultado, né? Talvez não vai ser aquele prazer grandioso que eu tenho quando eu tô comendo um doce, por exemplo, né? Uhum. Mas vai ter um crescimento, né? Tem coisas que a gente não vai ver. Que está evoluindo, que está crescendo, que está aprendendo, né? Mas depois, com o tempo, a gente começa a ver também. Eu acho que um dos passos para a gente não procrastinar é ter metas, né?
vamos aos poucos, uma meta de cada vez, né? Vamos dar um exemplo aqui de uma dieta. Você não vai conseguir tirar tudo de uma vez, né? Deixar de comer. É aos poucos, você tem que ter meta. E eu acredito que quando a gente começa a alcançar as metas da gente, a gente sobe uma escadinha e vai para o próximo passo, isso vai dando o ânimo, né? Você está dando mais ânimo. Isso traz motivação. Alcançar os objetivos traz motivação para a gente. A questão da meta, eu falo que é você não fazer grandes metas, entende? Então, vamos supor que você vai colocar como meta da sua vida perder 30 quilos. Né? Olha, eu estou 30 quilos acima do meu peso. Então, eu preciso perder esses 30 quilos. Você não vai perder eles de uma vez, né? Para ficar leve e você não sofrer o peso de falar, nossa, tem que perder 30 quilos, isso é muito, né? Começa falando, não, esse mês eu vou perder 4 quilos. Beleza, mês que vem faz meta de mais 4. Então começa com pequenas metas, até, né? Porque é do primeiro passo que a gente chega à caminhada mais longa. Então começa de coisas pequenas, porque aí você consegue ir mais longe, né? Eu falo que a gente trabalha mais com qualidade do que com quantidade, né? Então se eu perder 2 quilos com consciência, é melhor do que eu perder 10 quilos e voltar depois a engordar tudo de novo. Então, tudo que eu faço com muita consciência, com muita leveza, vai me dar um resultado que vai permanecer comigo por um tempo maior, né? Então, eu vou conquistar aquilo e aquilo vai virar um ato saudável na minha vida e depois eu não vou ter recaídas aí. Então, pequenas metas ajudam muito. Agora, uma coisa assim que a gente podia deixar, né, como para finalizar, né, uma coisa que a gente tem sentido muito nos últimos tempos e que a gente às vezes não sabe nem como lidar com isso, né? Que a gente procrastina muito também o nosso tempo de descanso. Então a gente faz tanta coisa o dia todo que você não tira tempo para relaxar, para respirar. E a gente vai como ali no piloto automático, né? E a gente procrastina também até no descanso, né? Gerando um cansaço mental tão grande, né? Que hoje é uma avalanche de pessoas com crise de ansiedade, de pessoas com estresse e com tantos transtornos. Por quê? Porque a gente está colocando muita coisa e o nosso organismo não comporta, né? Tudo que é excesso, o universo recusa, né? O universo no sentido geral, né? O universo, natureza, a nossa natureza humana, ela não dá conta. Então, ter tempo para respirar, né? Comer com consciência. Não, agora é a hora do meu descanso. Beleza, vou deitar no meu sofá, colocar minha perninha para cima, eu vou ver aqui um filme, uma televisão, né? Saber administrar o tempo para aproveitar para fazer aquilo que pode fazer, né? Senão a gente pode fazer e não faz. E às vezes não faz por quê? Porque tá tão cansado que não tirou tempo para descansar. Procrastinou no sentido também do descanso, do lazer. E lazer não é resolver problema, porque às vezes a gente vai para a praia e leva o notebook para trabalhar lá, né? Então, é descansar mesmo, falando, esse tempo é o tempo que eu tô aqui, olha, para refazer, recarregar minhas baterias. Então, às vezes, olhar se você também não está procrastinando até o seu descanso, o seu merecido descanso, né? Que tempo que você está dando também para respirar, para almoçar, para bater papo, tanta coisa, né? Que a gente visitar um amigo, né? Que você fala, nossa, precisava ir lá, mas não tem tempo, né? Aí amanhã, mês que vem eu vou, eu tô fazendo isso, viu, gente, com uma amiga, desculpa aí, mas eu tô desse jeito, né? Não, mas aí eu vou organizar, semana que vem eu vou, tal, e não vai. Por quê? Porque o tempo não vai aparecer, né? Se a gente não organizar isso, se a gente não colocar metas, e se a gente não for atento às metas, né? Porque você faz aquela meta enorme, bota ali do lado, ali da geladeira e fica lá, a meta fica lá. E a gente não faz nada. Eu acho que colocar tudo isso dentro do autoconhecimento, né? Porque dentro
do autoconhecimento, quando a gente se conhece, a gente sabe fazer escolhas, a gente sabe tomar decisões, né? A gente sabe o que a gente quer. Quando a gente sabe quem a gente sabe o que a gente quer e aonde a gente quer chegar. Então, tudo isso a gente, né, vai colocando aquela frase que dentro. tem na Alice no País das Maravilhas, né? Que ela chega e tem aquele tanto de caminho, e aí ela pergunta, para onde eu vou, né? E ela recebe a resposta, né? Para onde você quer ir? Eu não sei. Para quem não sabe onde quer ir, Qualquer não caminho sabe onde quer serve. chegar, qualquer caminho serve, né? Então precisa muito trabalhar o autoconhecimento, né? Entender a procrastinação, né? Olhar-se, né? A gente tem muito que olhar pra gente, né? Parar um pouquinho e fazer né? Deixar de olhar para fora e olhar um pouquinho para dentro, para a gente entender o que tem dentro da gente, né? Se tem procrastinação, se tem medo, insegurança, preguiça, dúvidas, né? Dúvidas, né? E a gente tem muito isso, né? A gente tem muito isso, né? Todos temos, né? A vida eu acho que é um eterno aprender, né? Com eterno certeza. crescer Sim, e aprender e se descobrir, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso tema de hoje, né? Procrastinação. Espero que você pare, olhe para si mesmo e consiga, né, encontrar aí o seu caminho, aonde você quer chegar, o que você consegue fazer. Exatamente. Um beijo, até a próxima. Até! Tchau! Tchau, beijinho. Até mais.